ter mais pessoas ainda, tá bom? Que Deus Amém, pastor. utilize mais uma vez o momento Amém. do Obrigado. Senhor. Boa noite a todos. Estamos aqui de volta para continuar nossos estudos, né? Muito bom rever vocês aqui. E eu estou alegre em poder compartilhar, né? Algumas coisas que eu estou aprendendo agora, então está sendo muito bom compartilhar com vocês. E a gente melhorar a nossa vida no geral, né? Muito se fala sobre a parte física, né? A gente tem muita preocupação com a parte física. E a nossa igreja, nós sabemos que a nossa igreja preza pela saúde, é uma igreja que se destaca nessa área, né? Mas a gente fala pouco sobre a parte mental. E com essa pandemia, a gente está percebendo a importância da saúde mental, né? Então, pessoas que têm uma saúde do corpo até que boa, né? De repente, entram em depressão, praticam suicídio, né? Eu não sei se vocês têm percebido como que as pessoas estão com a ansiedade alta, estão nervosas, estressadas, né? Qualquer coisa estão brigando, né? Então, nós estamos passando um momento de estresse muito grande. E é importante nós cuidarmos também da saúde mental, tá joia? Então, na segunda e na terça, a gente falou sobre alimentação, o corpo, né? Como melhorar a saúde física. E hoje nós vamos falar bastante da saúde mental. É claro que o corpo é um só, né? O corpo, ele é um todo, mas é importante a gente estudar o que pode melhorar a nossa saúde. Quero mostrar aqui para vocês, eu vou compartilhar, daí eu vou pedir aqui para... Pronto, já tá ok. Eu quero compartilhar com vocês esses slides que falam sobre saúde mental e evangelho. Então, na segunda e na terça-feira, nós vimos, né, a importância de nós termos uma boa alimentação. E nós vimos que tudo o que a ciência fala hoje sobre uma boa alimentação, nós encontramos na Bíblia. Deus nos deu, né, fazendo aqui uma recordação, Deus nos deu alimentos frescos, com fibras naturais, para a gente poder se alimentar. E nós vimos que os achados científicos, eles apontam para isso, né? Quanto mais alimentos com fibras, quanto mais alimentos naturais comemos, quanto menos proteína animal, quanto menos açúcar refinado, menos óleo, melhor para a nossa saúde. E esse é o regime bíblico, não é? Na terça-feira, nós vimos outros pontos: o sol, o ar, a água, né? O descanso, o sono, o trabalho, tudo coisas que Deus nos deu também para que nós pudéssemos ser felizes e saudáveis. E hoje eu vou trazer para vocês o que a ciência está descobrindo sobre como viver bem, como ser feliz, como melhorar o bem-estar, tá bom? E aí eu quero apresentar para vocês uma parte da psicologia chamada psicologia positiva. É um ramo da psicologia que está crescendo bastante, tá? Ela está ganhando aí muito terreno no mundo, no Brasil também já chegou. O que a psicologia positiva trabalha? A psicologia e a psiquiatria, em geral, trabalham mais com doenças, né? Trabalham com o mitigar a dor emocional, diminuir a dor emocional. A psicologia positiva, ela tem uma outra visão. Ela trabalha com trazer felicidade e bem-estar para todas as pessoas, independente de doença mental, independente de sofrimento ou não, tá bom? Então, deixa eu colocar para vocês de uma outra maneira. A psicologia, em geral, ela tenta trazer a pessoa do negativo para o zero, tá? A psicologia positiva, a ideia dela é trazer a pessoa do zero para o positivo, em sentido de felicidade, de bem-estar, tá bom? Então, muitas pesquisas foram feitas, estão sendo feitas, e essas pesquisas descobriram, elas foram ver, né, os cientistas foram pesquisar o que as pessoas que se sentem bem, as pessoas que são felizes, as pessoas que
têm um bem-estar grande, o que elas fazem? Né? Como que é o estilo de vida delas? Como que elas pensam? Agora nós vamos para um lado mais emocional, de ações, tá bom? E não tanto de alimentação, como a gente falou nos outros dias. Então, eu só queria esclarecer para vocês que a psicologia positiva trabalha muito com pesquisa científica mesmo de ponta, tá? Eles vão lá ver a adrenalina na pessoa, ver como que está a condição do corpo no geral, os hormônios, a endorfina, né? A pressão arterial da pessoa, vários pontos que mostram se a pessoa vive em estresse ou não, tá bom? Então, vocês estão curiosos para ver o que pensam e fazem, quais são as características das pessoas que melhor vivem, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. O que a psicologia encontrou, tá? As pessoas que são mais felizes, elas praticam perdão, pois nós vamos comentar cada um desses pontos aqui. São pessoas que elas não guardam rancor, tá? Quando alguém magoa, eu não sei se magoa essa pessoa, ela libera o perdão. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, presta atenção um pouco na conversa dentro do metrô, dentro do ônibus, tá? Ou numa roda de pessoas. Geralmente, quando as pessoas não estão falando de política, né? Elas estão falando de outra pessoa, tá? Podem parar para perceber isso. E se você for olhar o teor, não são elogios para outras pessoas, né? A gente vê alguém falando, minha cunhada, minha sogra, tal pessoa, meu vizinho, sempre é com conteúdo negativo, tá bom? Então, é importante, a psicologia positiva tem descoberto que pessoas que têm um bem-estar são mais felizes, vivem melhor emocionalmente falando, elas perdoam, elas liberam perdão, independente da pessoa tratar bem ou tratar mal, tá? Então, a primeira coisa que a pessoa, quando é maltratada, ela sabe que não tem a ver com ela, mas tem a ver com o outro. Isso me faz lembrar de Jesus na cruz, né? Quando Jesus estava na cruz, vocês lembram o que ele falou, né? A oração que ele fez? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O problema não era de Jesus, o problema era das pessoas que estavam fazendo aquilo com ele. Então, queridos, praticar o perdão é importante. Depois nós vamos ver na Bíblia, liberar o perdão, tá? Você tem alguma pessoa que você lembra que você não perdoou? Você tem algum familiar, né? Aquela frase que a gente ouve muito, eu perdoo, mas eu não esqueço. As pessoas que dizem isso são pessoas infelizes, são pessoas que vivem liberando hormônios de estresse, tá? Adrenalina, cortisona. A cortisona também é um hormônio do estresse que ela abaixa o sistema imunológico, né? E hoje nunca nós precisamos tanto do sistema imunológico como nos nossos dias. Então, se você é uma pessoa que não perdoa, se você é uma pessoa que tem mágoa, tem mágoas guardadas, você tem muita cortisona e o teu sistema imunológico é mais fraco. Então, tome cuidado, tá bom? Outra coisa que eles perceberam, que as pessoas que têm a mente positiva, né? As pessoas que têm um bem-estar, que vivem mais felizes, elas praticam a gratidão, elas agradecem, né? E o que eu estou falando aqui de agradecimento é até de você mesmo agradecer por algo que a pessoa te faz ao longo do dia, mas é você ter um espírito de gratidão, tá? Então, por exemplo, é recomendado que todas as noites a gente agradeça, né, por 3 motivos. Escrever, né, no caderninho 3 motivos de agradecimento. Por exemplo, saí com meus amigos hoje, fui almoçar com os amigos, né? Visitei meus parentes, eu fui cuidar do meu corpo, fazer uma atividade física. Eu quero agradecer também porque eu tenho tudo aqui dentro de casa, eu tenho água quente, eu tenho alimento nessa pandemia, eu continuo comendo, né? Então, sempre nós temos que lembrar motivos para agradecer. Os estudos demonstraram que quem faz essa atividade
quem agradece, né? Ele tem um nível mais baixo de cortisona, o humor melhora, a pessoa tem menos episódio de ansiedade, de estresse, e tem muito menos probabilidade de desenvolver depressão, tá? São pessoas que vivem melhor. Então, praticar a gratidão. Outro ponto que eles encontraram, a esperança, né? Pessoas que têm esperança de que algo melhor virá, certo? Olha que interessante aqui. Pessoas que auxiliam outras pessoas. A gente chama isso de autotranscendência. O que é autotranscendência? É eu esquecer de mim, né? Não ficar pensando só em mim, tem a ver com o próximo aqui, mas eu penso também no bem-estar do outro. Então, pessoas que fazem isso, que pensam no bem-estar do outro, são pessoas que têm uma saúde mental melhor, tá? Outro ponto, pessoas que não são centradas em seus problemas. A gente encontra hoje muitas pessoas ansiosas, nós vamos falar amanhã mais sobre ansiedade, tá? A gente encontra hoje muitas pessoas ansiosas, preocupadas, são pessoas que muitas vezes pensam só em seus problemas, né? A gente percebe nessa pandemia vários institutos, várias organizações pedindo, faça a sua doação, ajude alguém, né? Mas, em geral, nós, seres humanos, somos pessoas centradas em nós mesmas. Nós estamos preocupados conosco, né? E, infelizmente, nós brasileiros temos, em geral, como povo, nós somos, em geral, mais centrados mesmo, né? Nós não temos muito senso de pátria, de trabalhar pelo crescimento da nação, de ajudar o próximo. Isso é muito importante, a gente trabalhar com isso. E último ponto aqui, tem mais dois. Pessoas que possuem vínculos fortes. O que são vínculos fortes? São pessoas que têm amizades fortes. Tá? São pessoas que se envolvem com outras e não são pessoas isoladas. Então, são pessoas que cultivam a amizade, né? Que podem contar com outras pessoas. Elas têm vínculos, ou seja, associações fortes com outros indivíduos. Eu não estou falando só de marido e mulher, né? Esposa, esposo, e não só de pai com filhos, mas eu estou falando de com outras pessoas, além do núcleo familiar, tá bom? Então, são pessoas que têm uma saúde mental melhor. E olha aqui, mais 2 pontos, mais 3 pontos aqui. As pessoas que têm uma saúde melhor, mental, são pessoas empáticas. O que é ser empático? É se colocar no lugar do outro. Tá? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente julga menos. Então, ao invés da gente já tomar uma posição e falar contra uma pessoa, que eu comentei com vocês que a maior parte dos assuntos que a gente ouve por aí, né, é falando mal de alguém, nós precisamos praticar a empatia, que é se colocar um pouco no lugar da pessoa, não é? E pensar, olha, aquela pessoa tem defeitos, ela tem erros, mas como é que eu sou? Como é que eu vou falar dela se eu também tenho? Né? Então, eu quero pensar um pouco no que ela está passando, no que ela pode estar sofrendo, no que pode estar por trás desse ato que ela toma. Né? Isto é desenvolver a empatia, se colocar no lugar do outro. As pessoas que têm uma mente positiva, elas são resilientes. O que é isso, resiliente? Né? Elas suportam bem a adversidade. Então, são pessoas que passam por problemas, passam por perdas materiais ou espirituais, enfrentam oposição, sofrem injustiças, mas elas continuam ali firmes, né? Sem destruir os outros, sem pensar em reenvidar, né? Mas elas continuam. E aqui o último ponto, talvez esse seja o mais forte de todos. As pessoas que têm uma boa saúde mental, elas possuem um sentido de vida. Tá? Existe um autor
chamado Viktor Frankl. Ele viveu em 4 campos de concentração, né? Eu quero até mostrar aqui o livro dele para vocês. Peguei aqui, né? É um livro chamado Em Busca de Sentido. Se vocês puderem ler esse livro, é muito importante. E o Viktor Frankl, ele passou por 4 campos de concentração. Ele criou uma psicologia chamada logoterapia, né? Que é uma psicologia que trabalha como sentido de vida. Ele diz assim no livro dele, né? Que no campo de concentração a gente perde tudo. Você perde a roupa, você perde os anéis, você perde tudo, né? E a única coisa que a gente não perde é o sentido para continuar existindo, é o motivo para continuar vivendo. Então, o Viktor Frankl, ele comenta aqui nesse livro que quando ele estava lá no campo de concentração, à noite, ele começava a conversar com algumas pessoas, né? E ele falava assim, olha, nós temos que crer que nós vamos sair daqui. Nós temos que crer que tempos melhores virão, que nós vamos reencontrar nossos familiares, que nós vamos poder refazer a nossa vida, né? E ele relata no livro que as pessoas que pensavam assim, as pessoas que tinham um sentido para continuar lutando, elas saíram vivas ali do campo de concentração, né? E as que se entregavam, as que falavam, não, mas está muito ruim, é muito ruim o que está acontecendo com a gente, não tem esperança, elas morreram rapidamente, né? Então, o Viktor Frankl, ele fala muito da importância de nós termos um sentido para continuar vivendo. Eu vou falar sobre o sentido no sábado, tá? No sábado de manhã, já deixo aqui o convite para vocês. Eu vou aprofundar mais essa questão de sentido e o que nós, como cristãos, né, podemos colocar como sentido na nossa vida. E aí, queridos, eu queria que vocês parassem um pouco para pensar o que a psicologia positiva descobriu, está descobrindo, não parece muito com o Evangelho. O que a psicologia positiva está descobrindo parece uma pregação. Olha aqui, ó. Perdão, gratidão, esperança, auxílio aos outros, não ser centrado nos próprios problemas, possuir vínculos fortes, né? Opa, deixa eu abrir aqui. Nossa, melhorou, hein? Desculpa. Né? Esperança, gratidão, auxiliar outras pessoas, possuir o vínculo, ser empático, que é colocar no lugar do outro. Então, a gente parar para pensar o que será que aquela pessoa está comendo, como está aquela família, aquela pessoa idosa, ela está conseguindo ir ao mercado, né? Pensar no outro, sair de nós mesmos, né? A resiliência, suportar bem a adversidade. Infelizmente, queridos, as crianças hoje, os adolescentes hoje, eles foram criados na seguinte forma: não existe sofrimento. Eles não aprenderam como suportar o sofrimento, como suportar a negação, como suportar quando alguém vai contra aquilo que eles pensam. E nós temos muitos problemas por causa disso, né? Eles não sabem, na sua maioria, não desenvolveram a resiliência. Daí entra depressão, comete suicídio, né? Porque eles não suportam passar por problemas. E existir pressupõe sofrimento, né? E aqui o último, possui sentido de vida. Queridos, isso aqui é a Bíblia, tá? Isso aqui é ensinado por Cristo, né? Na vida dele, ele passou falando sobre perdão, sobre gratidão, sobre esperança, sobre auxiliar o outro. O que ele fala? O evangelho se resume a isto: cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, né? Visitar os presos. Então, essa mensagem, isso me deixa muito alegre, porque a ciência está descobrindo hoje, com a metodologia científica, algo que Cristo já falou há muito tempo atrás,
né? Isso dá para a gente mais uma evidência de que Cristo já tinha revelado coisas tão importantes para nós, mesmo antes da gente ter esse conhecimento científico. E eu queria, vocês podem fazer perguntas, tá? Se quiserem. Eu queria ir agora para alguns versículos bíblicos. E daí a gente, antes de ir para o versículo, eu queria ver se tem alguma pergunta, tá? Para a gente entrar aqui em alguns versículos do que eu falei até agora. Ou está tudo tranquilo? Se tiver alguma... Ok, perfeito. Se tiver, o pastor lê aqui para mim, tá bom? Isso. Perfeito. Então, vamos lá. Se tiver, escreva aqui no bate-papo. Tá joia, perfeito. Perdão. Eu gostaria que a gente abrisse nossas Bíblias em Mateus, capítulo 8, versículo 21 e 22. Tá? Mateus, capítulo 8, versículo 21 e 22. Lá diz o seguinte: E outros dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Opa, será que eu estou lendo certo aqui? Deixa eu ver. Mateus 8, 21 e 22. Acho que eu peguei o versículo errado. Eu devo ter pego o versículo errado. Me desculpem, pessoal, mas eu fiz algum engano. O versículo que eu queria ler, se vocês puderem me ajudar a encontrar, é o versículo que Pedro pergunta até quantas vezes nós devemos que nós devemos perdoar, tá? Se vocês encontrarem e me ajudarem aí, eu agradeço muito, tá? Daí eu não perco aqui procurando. Mas vocês sabem a resposta, né? Quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Mateus 18, Ah, 18, 21 e 22. então eu esqueci o 1 aqui. Deixa eu colocar esse 1 agora. Foi isso. Opa, não dá. No áudio de apresentação não dá para mexer. Mas obrigado, pastor. Foi isso. Eu esqueci de colocar o 1. Então vamos ler juntos. 18, 21, 22. Lá diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Esse 70 vezes 7, queridos, não quer dizer 490 vezes, não, tá? No hebraico, no pensamento da época, o número 7 dá uma ideia de perfeição, de inteireza, tá bom? Então, quando Jesus falou até 70 vezes 7, ele está dizendo inúmeras vezes, quantas vezes necessárias forem, tá joia? Então, vamos fazer, vasculhar, né, a nossa mente, pedir para o Espírito Santo revelar para nós se existe alguém que nós não perdoamos ainda, se existe alguém que nós temos algumas diferenças, né? E para que o Espírito Santo revele, que a gente resolva isto, para que a gente tenha uma boa saúde mental, espiritual e física também, tá bom? Vamos aqui para o próximo, gratidão. Salmos 107, versículo 1. Eu gostaria que vocês abrissem comigo. Salmos, capítulo 107, o versículo 1. Olha o que diz lá. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Eu entendo que para nós cristãos que temos uma fé, praticar a gratidão é muito mais fácil do que para quem não tem uma fé, né? Chegar ao fim do dia e escrever ali algumas coisas de gratidão, para nós é muito mais tranquilo. Vamos colocar mais em prática isto, né? Ellen White comenta em um dos seus livros o seguinte, se não me engano, Caminho a Cristo, isso, Caminho a Cristo, ela comenta que os cientistas podem admirar a natureza, né? Então, biólogo, químico, físico, o astrônomo, né? Podem admirar a natureza, fazendo suas descobertas, estudando a natureza. Mas só aqueles que temem a Deus conseguem, né,
ir a fundo na beleza da criação. Porque eles conseguem ver ali que existe um Criador por trás. E a beleza que une todas as coisas. Então, nós devemos praticar mais a gratidão. Queridos, eu queria desafiar, né, a nós, a partir de hoje, escreva antes de dormir, no caderninho, 3 motivos para agradecer pelo o que aconteceu no dia. 3 coisas que aconteceram. Podem ser, eu vou dar para vocês um exemplo. Eu parei para olhar uma árvore, eu fui fazer uma caminhada e ouvi o som dos pássaros, e isso me trouxe tranquilidade. Esse é o motivo de agradecimento, tá bom? Pessoas que agradecem são pessoas menos estressadas, são pessoas que têm menor nível de cortisona e adrenalina no sangue, elas têm um sistema imunológico melhor, né? Algumas pesquisas mostraram que depois de 1 mês fazendo essa atividade, as pessoas melhoraram padrões de cortisona, melhoraram padrões de adrenalina, viviam mais felizes e menos estressadas, tá bom? Melhoraram o sono, tá? Isso é muito importante. Passaram a dormir melhor, né? Então, a gratidão. Olha aqui, esperança. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 5. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Lá no Novo Testamento, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 a 5. 5, 3 a 5. Diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, esperança, né? E aqui o 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, queridos, aqui a Bíblia está dizendo que a tribulação vai resultar em esperança. Nós podemos usar, né, como o Viktor Frankl fala aqui no livro dele, né, ele diz que a dor, o sofrimento, eles nos tornam pessoas melhores, né? Ele nos tornam pessoas com mais resiliência, com uma capacidade de entender o outro, de compreender a dor do outro, de se colocar no lugar do outro. Então, meus amados, mesmo todas as provações que nós estamos passando aqui nessa terra, Deus usa, ele se utiliza das provações, das dores que nós temos para nos tornar pessoas melhores. Olha que incrível isto, né? Então, nós temos que encontrar sentido na dor. A dor tem um sentido, que é nos tornar melhores. Olha que interessante isso, né? É uma grande verdade. E nós temos, então, que trabalhar com a esperança. Mesmo com dor, mesmo com aflições, eu tenho a certeza que Deus tem um plano para a minha vida e que Ele está me tornando melhor para cumprir uma obra que Ele tem separado para mim, né? Então, a esperança de que Ele voltará, a esperança que nós viveremos em toda a eternidade com Ele, de que aqui não é o fim da nossa história, mas nós estamos aqui de passagem, né? A esperança de que num céu cinza existe ali um sol muito forte brilhando e que quando Cristo voltar nós teremos toda a eternidade. O lugar de felicidade total e plena é lá e não aqui, né? Então, olhar para esse futuro, olhar com esperança, isto vai impedir angústia, isto vai impedir ansiedade, vai impedir depressão e outras doenças mentais, tá bom? Olha aqui que importante, auxiliar outras pessoas. Vamos abrir em Romanos, capítulo 15, e ver o que a Bíblia fala sobre isso. Romanos, capítulo 15, versículo 1. Romanos 15, 1. Lá diz o seguinte: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos.
Queridos, o que Paulo está falando aqui? Né? Mais para frente ele fala que nós temos que suportar uns aos outros, né? Suportar as dores uns dos outros. Ele está dizendo que nós temos que auxiliar pessoas. Jesus também falava muito isso, né? As viúvas, os órfãos, os presos, né? Ele diz assim, aquele que diz Senhor, Senhor, mas não fez isso, não me conhece, eu vou dizer, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, né? Será que nós não estamos vivendo muito autocentrados, pensando na nossa carreira, pensando na casa nova, no carro que temos que comprar, pensando só em crescer o nosso patrimônio, nosso dinheiro, né? Pensando só na nossa família, no nosso bem-estar. Queridos, não é isso que o Evangelho fala. E a ciência também vem corroborando isto, né? Vem comprovando isto. Pessoas que são mais felizes são pessoas que auxiliam outras pessoas. Em todos os sentidos. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Quem diz que nós podemos auxiliar só com dinheiro, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês muito importante. Às vezes, um bom dia que você dá para uma pessoa já é um grande auxílio. Outro dom tremendo que nós temos que aprender a desenvolver é ouvir o outro, né? Ouvir as pessoas também já é um grande auxílio. As pessoas nunca necessitaram tanto de alguém para as ouvir, né? Para ouvi-las, como agora. Então, o auxílio que nós podemos prestar são vários, de vários tipos. É só a gente deixar de ser o quê? Centrado em nossos próprios problemas. Tá? Daí eu queria convidar vocês a lerem 1 Pedro, capítulo 5, bem lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, o Evangelho, capítulo 5, versículos 6 e 7. Olha que importante que fala aqui, 1 Pedro 5, 6 e 7. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o que está dizendo aqui? Nós temos que parar de ficar pensando nos nossos problemas e lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Né? Eu vou falar mais sobre ansiedade amanhã. Amanhã eu vou me aprofundar na ansiedade. Né? E vou trazer também o que a ciência traz de mais moderno em relação a isso, como controlar a ansiedade, né? Os pensamentos repetitivos e tal. Mas enquanto nós ficarmos remoendo, ruminando os nossos problemas, nós estamos dizendo para Deus que ele não tem capacidade de cuidar de nós. Percebe? Isso é muito profundo, é muito importante. Então, e olha qual é o antídoto que Deus deu, né? Um dos antídotos que Deus nos deu é exatamente cuidar, pensar no outro. Quando eu estou pensando no outro, eu estou esquecendo dos meus problemas, né? Isso é muito importante. Olha aqui, ó. Depois, as duas últimas características, né? Possuir vínculos significativos. O que é isto? Cultivar amigos, despender tempo para eles. Queridos, que tempo nós temos com os amigos? Eu quero fazer essa pergunta para nós essa noite. Ou será que nosso tempo está sendo no celular, está sendo no computador, está sendo só em séries? Eu não estou falando que essas coisas são ruins, mas eu vi hoje uma pesquisa mostrando que as pessoas passam mais tempo no smartphone do que dentro de casa. Olha que do que com a família. Né? Olha que interessante isso. Né? Interessante e triste. E o que está acontecendo? Nunca nós estivemos tão conectados por redes sociais, né? Mas nunca as pessoas estão se sentindo tão sós. Por quê? Porque a comunicação via rede, ela não é igual à comunicação pessoal. Não é como você estar frente a frente com outra pessoa. Não é? Quando nós estamos frente a frente com uma pessoa, nós sentimos as melhores expressões faciais,
nós conseguimos até ouvir a respiração da pessoa. Tudo isso a gente vai analisando inconsciente, né? E numa rede a gente não faz isso. Os relacionamentos em rede, eles são superficiais demais. Então as pessoas estão sós, entrando em depressão, em ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, né? Tantas outras doenças mentais, porque elas não fazem algo simples, cultivar amigos. Quantas vezes ao longo da semana você liga para um amigo e fala: "E aí, amigo, tudo bem? Vamos conversar um pouco? Eu gostaria de te ouvir." Quantas vezes você fez isso nas últimas semanas? Então, se não fizermos isto, nós estamos perdendo vínculos e vai nos levar a doenças mentais. Deus nos criou seres sociais, seres que precisam conversar com os outros, né? Despender tempo. Para ter uma amizade, nós temos que despender tempo, né? De ouvir, de caminhar com a pessoa, de tirar um tempo. Querido, nós temos que desenvolver a escuta inclusiva. O que é a escuta inclusiva? Às vezes, não sei, vê se vocês já passaram por isso. Você chegou para alguém para falar uma grande novidade que para você é importante, né? Olha, eu fiz uma viagem, foi muito legal. A pessoa fala: "Ah, eu já fui para lá também", né? Ou: "Ah, esse lugar não tem nada de especial. Ah, eu fui para um mais legal." Entendem? O que é a escuta inclusiva? É você se interessar pelo outro, por aquilo que é importante para ele. Ah, você viajou? Me conta como que foi essa viagem. Me fala mais, né? A gente se importa com os outros. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é tão importante que não existe coisa mais fácil do que pregar o evangelho nos dias de hoje. As pessoas estão tão carentes de falar. Você senta no ônibus ali, né? Às vezes a pessoa começa a falar sobre o tempo. Numa fila, as pessoas querem puxar a conversa. Pregar o evangelho é muito fácil hoje. Você pode treinar a escuta inclusiva, dar uma atenção sincera, né, para a pessoa, não fingida, é claro, mas se interessar por aquela alma. Olhar para uma pessoa e dizer: esta pessoa é uma criatura de Deus, ela é especial em si mesma, não importa o nível dela, não importa o grau de estudo dela, é se encantar com o outro ser humano. E quando a gente ama, quando a gente despende atenção para o outro, a pessoa fica tão encantada, ela fica, como que essa pessoa está me ouvindo? Que ela fica acessível, né? Ela fica aberta a que a gente fale sobre o evangelho, né? Então isso é muito importante. Então desenvolver a escuta inclusiva, não julgar as pessoas, como as pessoas agem, mas se colocar no lugar dela. Não querer controlar as pessoas, que isso aqui é muito importante. Nós temos que ser felizes no meio das outras pessoas. Nós temos que nos contentar em estar com outras pessoas, mas não querer controlar as pessoas. Isso é muito importante. Para um pouco para pensar se você não é uma pessoa controladora. O que é uma pessoa controladora? É uma pessoa que quer que todos façam aquilo que ela acha que tem que ser feito. É uma pessoa que não admite uma outra opinião diferente da dela, né? É uma pessoa que não consegue ver algo que acontece diferente da forma como ela gostaria que acontecesse, né? Então, tudo isso é exercer o controle. Em geral, as pessoas controladoras, elas têm uma história de vida fraca, triste, sofrem. E aí, como elas não conseguem tirar o sofrimento da própria vida, elas têm a tendência de começar a controlar os outros, né? Só que isso não funciona, isso não vai levar a nada, né? Porque nós não podemos viver controlando as pessoas. Tem muitos pais, né, que depois que os filhos ficam adultos, eles querem controlar a vida dos filhos. Tem muito marido querendo controlar a mulher, mulher controlar o marido, né? Amizades, um amigo controlar o outro. Então, tome cuidado, faça essa autoanálise. Veja se você não é um controlador, né? Pessoas controladoras não conseguem amizades, né? Porque as pessoas controladoras só veem o mundo pelo prisma dela. Então, ninguém suporta viver ao lado de um controlador, né?
Então, tome cuidado com isso. Respeitar as opiniões das outras pessoas. Pode ser que você não concorde, você não precisa concordar, mas nós temos que respeitar, tá bom? E eu queria, para terminar essa parte aqui de vínculo, Provérbios 17, 17. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Olha o que diz lá, em relação aos vínculos. Em todo tempo amo o amigo, e na angústia se faz o irmão. Queridos, quem tem mais amigos são pessoas mais felizes, né? Diversos estudos vêm demonstrando isto. Tem um estudo muito interessante que fala o seguinte, né? Que se você tem uma pessoa que é um amigo, que você pode ligar de madrugada, e você tem a confiança de poder ligar para essa pessoa para trabalhar qualquer assunto ou para pedir qualquer coisa, você já é uma pessoa mais feliz. Interessante isso, né? Então, pare para pensar quantos amigos você tem que você poderia ligar de madrugada para pedir uma ajuda ou para desabafar ou para compartilhar algo importante. Aí está um pouco o teu grau de felicidade, tá? Muito interessante isso. E por último, eu queria compartilhar com vocês a resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade de suportar as adversidades. Mesmo em meio a tragédias, mesmo em meio a dor, mesmo em meio a sofrimento. As pessoas resilientes, né, como o Viktor Frankl, né, aqui do livro, Em Busca de Sentido, ele é um exemplo de resiliência. Quantas outras pessoas não existem que são resilientes, sofrem, passam por provações, mas elas estão ali, né? Isaías 40, 31. Eu queria que a gente lesse juntos aqui para considerar o que fala lá em Isaías sobre isto. Isaías 40, capítulo 40, versículo 31. Olha o que diz aqui a Escritura, 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O que está dizendo aqui? Que nós teremos sim provações, nós teremos angústias, mas que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, eles têm as suas forças renovadas. Não é? A gente encontra muitas pessoas que vivem do passado. Vocês vão ver amanhã que viver do passado causa depressão, tá? E viver no futuro causa ansiedade. Viver pensando no futuro, ansiedade, e viver pensando no passado, a depressão. A resiliência, ela diz que nós temos que estar aqui no agora, no presente, enfrentando todas as situações, quer sejam boas, quer sejam más, né? E para nós que somos cristãos, nós sabemos que a Bíblia diz o que lá em Romanos, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem a Deus, não é? Então nós sabemos que mesmo nas provações, Deus tem um plano para nós. As nossas provações estão nos tornando mais resilientes, né? Nós estamos desenvolvendo a resiliência. E com esse desenvolvimento nós vamos poder ajudar muitas outras pessoas, né? Queridos, o resumo dessa noite que eu queria passar para vocês é o seguinte: o que tem de mais importante na ciência hoje que está sendo descoberto, psicologia positiva está crescendo muito, né? Muita gente está adotando essa técnica terapêutica. O que mais nós temos de novidade, a Bíblia já havia falado para nós, amém? A Bíblia trabalhava da mesma maneira. E eu queria convidar você, a mim também, que eu vou passar essa apresentação, tá bom? Para o pastor, para a Claudineia, para vocês terem. Vai ficar gravado também, né? Mas esse PowerPoint eu vou passar para que a gente passe os olhos ali em oração e peça para Deus, Senhor, mostre onde eu estou falho.
muitas coisas a gente sabe, nós sabemos nossos pontos fracos, né? Muitos deles a gente conhece. Mas que Deus revele se de repente nós não somos controladores, se nós somos pessoas que somos centradas em nós mesmos, se nós sabemos ouvir o outro, se nós somos empáticos com a dor do outro, né? Se nós somos pessoas que não perdoou ainda alguém, se nós somos gratos, se nós desenvolvemos a gratidão, né? Agradecer pelo dia, agradecer pela vida, agradecer pelos pássaros que cantam, né? Eu gosto muito de ouvir os pássaros, e aí eu penso assim, não, olha, se eles estavam na árvore lá, dormindo, acordaram agora, não tem nada para comer. Se eles já estão cantando, estão agradecendo, muito mais motivo de agradecimento tenho eu, né? Que tem um Deus que cuida muito mais de mim do que deles, né? Então, eles vão sair ali para pegar algumas coisas para comer e eu brinco dizendo que a gente não vê nenhum pássaro sentado na árvore, assim, né? Pensando na vida. Nossa, o que eu vou comer? O que eu vou levar para as minhas crias? E olha que a cria de pássaro come muito, hein? Né? Eles comem muito. Eles não ficam assim preocupados, mas nós que temos um Deus que cuida de nós, nós vivemos em ansiedade e preocupação, né? Então, que nós possamos olhar aquela lista e ver os pontos que nós precisamos melhorar e pedir a Deus a misericórdia dele, a graça para que nós possamos ser transformados, né? Deus precisa de que nós estejamos bem mentalmente. Sabe por quê, queridos? A nossa felicidade, o nosso bem-estar vai conquistar as pessoas. Amém? No mundo que as pessoas estão tristes, estão preocupadas, andando cabisbaixas. Quando o mundo encontrar pessoas alegres, pessoas que ajudam o próximo, a Ellen White fala assim que ajudar o próximo é a maior pregação para convencer o ímpio, para convencer aqueles que não creem em Deus. É a nossa melhor maneira de pregar, ajudar o outro, né? Ser piedoso. Então, que Deus possa nos transformar, que nós tenhamos boa saúde mental e física para terminar a obra que Ele nos deixou. Amém? Querido Deus, nós queremos te agradecer porque tudo aquilo que nós precisamos para a nossa saúde física e mental, espiritual, o Senhor já deixou para nós nas Escrituras, Senhor. Muito obrigado por isso. Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos guiar, possa nos sondar e revelar pontos que nós precisamos entregar a Ti, Senhor. Quais pontos ainda nós não estamos praticando que nos tornam infelizes, que nos tornam ansiosos, pessoas estressadas, talvez o não se importar com o próximo, talvez o orgulho, o egoísmo, o egocentrismo, talvez a necessidade de controlar as pessoas por causa de nossas próprias infelicidades. Senhor, são muitos pontos. Nós sabemos que Tu és eficaz para nos mostrar e nos transformar, Senhor. Ajuda-nos a ver quais mudanças precisamos fazer em nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a ter um sentido para a nossa vida. Ajuda-nos a ter esperança, Senhor. Ajuda-nos a ser mais agradecidos por tudo quanto o Senhor nos faz. Senhor, eu te peço que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Que amanhã possamos estar aqui novamente para estudar outras doenças que têm atacado muito a humanidade, a depressão, a ansiedade, e possamos aprender mais como nos estabilizar, como nos equilibrar para melhor te servir, Senhor. Nos livra de todo mal, nos dê um bom descanso, te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.